Olá, pessoal, bem-vindos à nossa sexta aula da disciplina e curso Sistema Open Telemac Mascaret e Aplicações para a Indústria de Óleo e Gás. Hoje nós vamos ver algumas fontes de dados abertas e algumas ferramentas úteis também, que vão nos auxiliar a gerar as malhas computacionais e as condições de contorno, os arquivos de condições de contorno. Então, vamos ver os dados, né, para dados reais ou realísticos, para gerar agora não aquelas malhas que nós vínhamos gerando, né, hipotéticas, né, apenas com contornos que não representavam nada no mundo real, mas sim como obter dados da superfície da Terra para gerar as malhas. E também dados de corrente e outras condições de contorno importante. Bom, a gente já vem falando, né, que para inicializar uma simulação no sistema OpenTeleMac Mascaret, existem alguns arquivos e dados fundamentais. O arquivo fundamental que nós ainda não trabalhamos é o arquivo de parâmetros, né? Ele já é para a próxima unidade, quando a gente vai passar para as simulações de fato. Mas antes disso, nós precisamos construir a malha e obter as condições de contorno. Para isso, em primeiro lugar, a gente precisa de um polígono que determina o domínio computacional. Então, esse polígono tem que representar as margens, né, do corpo aquático que nós estamos simulando, ou pode também pode representar não somente a margem, mas também a planície de inundação de um sistema fluvial, um sistema lagunar. Mas, enfim, nós precisamos de um polígono que represente essa região. E também a limitação dessa região, né? Além disso, para a gente gerar a malha com aquela variável bottom, né, que determina a geometria do nosso corpo aquático, nós precisamos da batimetria. Então, são segundo dado necessário para gerar a malha, né? Para gerar as condições de contorno, nós precisamos, então, obter dados de vazão, velocidades ou nível, né? Ou nível nos nossos contornos líquidos, que podem ser oceânicos ou fluviais, ou lagunares também. Hoje nós vamos ver duas ferramentas de apoio que vão auxiliar bastante na obtenção e na manipulação, no tratamento desses dados, tá? Em primeiro lugar, nós vamos trabalhar com o Google Earth e também com o QGIS. O Google Earth pode ser obtido nesse site e o QGIS nesse. Vou mostrar aqui para vocês. Ah, não está aberto. Bom. Então, nesse site aqui que está ali no slide, é possível fazer o download do Google Earth, tanto para Windows quanto para Mac e Linux, tá? Então, qualquer sistema ele vai funcionar. Aí aqui vocês vão ter que dar uma olhadinha aqui nos termos, né, nas condições de uso, e aí vão estar pelo download, pelo pacote que vocês vão utilizar no sistema de vocês. O QGIS pode ser obtido a partir deste site, aonde nós encontramos
Versões também, tanto para aqui, a gente entrar aqui já vai ver, tá? Tanto para Windows, quanto para Mac, quanto para Linux. Sendo que para o Linux é importante dar uma olhada aqui nas instruções de instalação, mas é tranquilo para algumas. Quando a gente precisa de funcionalidades um pouco mais avançadas, que aí tem outros programas que a gente instala junto com o QGIS e usa via interface do QGIS, é um pouco mais complicado, mas para as funcionalidades que nós vamos utilizar agora, é bem tranquilo, então acho que ninguém vai ter grandes problemas, tá? Certo. Então, vocês vão precisar instalar esses dois programas. Ambos são livres, né? Então, isso não deve ser nenhum problema para vocês. E vamos começar falando, então, sobre o domínio. O polígono que determina o domínio, ele pode ser obtido em campo, quando nós precisamos fazer uma delimitação bem criteriosa, bem detalhada. Pode ser recomendável ir a campo com um GPS de alta precisão e fazer um caminhamento, ou obter pontos nas margens, né, do corpo d'água que nós estamos trabalhando, tá? Existem também algumas fontes confiáveis que oferecem já arquivos no formato shapefile, que eu já mostrei para vocês que é tranquilo de importar no GlueCanu, né? Então, dependendo às vezes, sites das secretarias, das prefeituras, aqui no Rio Grande do Sul, da agência ambiental, né, da FEPAM, também tem alguns arquivos com delimitação das margens, né, dos corpos d'água. E quando esses arquivos não estão disponíveis ou nós não vamos fazer a campanha de campo para obter esses dados, o domínio, esse polígono, eles podem ser digitalizados a partir de cartas náuticas ou também de imagens de satélite. Em relação às imagens de satélite, nós vamos ver como fazer usando o Google Earth. Então, aqui eu já fiz, vou apagar. Então, esse é o Google Earth. Aqui tem vários locais que eu criei já, né? Por outros motivos. Então, a gente tem uma representação aqui do globo terrestre, tá? Tem essa função aqui que é o reloginho, né? Que eu cliquei agora, ela desapareceu. Mas se a gente habilita aqui o reloginho, nós conseguimos observar aqui uma linha do tempo, aonde nós conseguimos ver imagens do passado também, não somente ele não apresenta só a última imagem, né, obtida, que normalmente ele mostra inicialmente, né, se a gente não seleciona aqui essa ferramenta, a imagem mais recente, mas a gente pode também trabalhar com imagens antigas. Isso pode ser importante caso o local de interesse tenha passado por modificações. Aqui em Rio Grande, por exemplo, houve uma modificação nos moles, né? Então, essa era a configuração lá em 2003. Aqui não dá para ver. E, ó, em 2009 já teve uma ampliação. Então, essa foi uma modificação antrópica, mas também existem modificações que ocorrem naturalmente, né? E uma delas aqui na nossa região também acho que é aqui nesse pontal que ele vai se transformando numa ilha. Ó, já tá bem mais estreito. E aí, com o passar do tempo,
ele chega até a se destacar dessa ponta, né? Que é aqui na base dos moles. Ó, forma um inlet aqui, né? E já se transforma, essa ponta se transforma numa ilha. Então, às vezes, essas modificações a gente pode estar interessado, né? E utilizar uma versão anterior, né, da configuração e ver como que evolui no modelo também. Então, por exemplo, poderia usar, digitalizar essa linha de costa lá em 2013 e tentar simular essa modificação que ocorreu aqui, né? Eu acho que até já foi feito isso aqui, num trabalho. Mas, enfim, só um exemplo, né? Mas vamos para um exemplo, olha só como é que tá agora, já tá, essa outra parte também já está desconectada aqui, né, da base dos moles. Mas vamos pensar em um outro exemplo aqui, que é o saco da mangueira. O saco da mangueira é esse embaiamento profundo aqui, né, um saco, conectado ao estuário por uma pequena entrada aqui, tem em torno de 20 metros, até dá para dar uma olhada. Não, desculpa, 200 metros. E não é tão, não, 20 é muito pouco mesmo. E tem um principal efluente que é esse arroio que vem aqui do lado da Lagoa Verde, né? Então, vamos supor que nós temos um dado de nível aqui e um dado de vazão aqui desse efluente, e nós queremos simular a hidrodinâmica ou a morfodinâmica, ou alguma operação de dragagem, ou a dispersão de efluentes aqui dentro desse ambiente semi-fechado, né? Bem interessante, bem sensível, como vocês podem ver aqui, toda essa margem dele aqui é a cidade de Rio Grande, né? Então, nós podemos digitalizar a margem dele utilizando aqui essa função. Não vai aparecer o nome dela ali, não. Ah, eu vou tirar o reloginho. Mas é esse polígono com um sinal de mais aqui do lado, tá? Então, nós vamos criar o polígono que delimita as margens do saco da mangueira. Então, eu tô aproximando aqui. E uma coisa... Ah, vou dar um nome para ele, vai ser mangueira. E uma coisa interessante aqui do Google Earth é que nós conseguimos clicar uma vez, ó, e arrastar o mouse, e ele vai criando os vértices do polígono, certo? É uma ferramenta bem sensível, né? Tem que ter a mão bem firme, assim, para fazer isso e não ficar tudo... A minha já não é muito boa. E a outra opção é ir clicando nos pontos, ó, e obtendo, então, esse polígono de linha de costa. É claro que para uma situação real eu teria que ser bem mais criteriosa do que isso que eu estou sendo. Uma coisa que é importante é manter o mesmo zoom, né, ao longo de todo o polígono, para não ficar alguns locais muito detalhados, outros menos. Então, meio que padronizar, né, o detalhamento da margem. Mas também, se quiser dar um detalhamento maior numa região que tem mais necessidade, também nada impede, né? Mas, por convenção, assim, se usa o mesmo zoom, a mesma escala em toda, para delimitar todo o polígono, né? A gente tem uma precisão para todo o polígono, certo? Então, nós teríamos que fazer esse procedimento aqui em toda a margem, de forma bem criteriosa. Aqui, mais para a região norte, aqui seria um pouco mais complicado, porque tem esses terrenos que avançam para dentro, né? E isso tudo a gente teria que ir contornando.
Eu vou fazer de uma forma bem rústica, só para a gente obter o polígono e ver o que nós precisamos fazer para conseguir abri-lo no Bluecanu. Tá. Então, esse é o nosso polígono. Uma das facilidades, né, muito importantes aqui do Google Earth, além de conseguir arrastar, além de já ter a imagem, né, carregada na tela, uma imagem de alta resolução, nós não precisamos baixar a imagem, né, procurar a imagem, nós já temos a imagem, então no caso da gente fazer uma digitalização visual, como essa que nós estamos fazendo, ela já está, né, pronta, a não ser que seja necessário um georreferenciamento bem com um erro conhecido, aí sim, aí a gente precisa usar um software de geoprocessamento mais robusto. Mas para delimitar de uma forma assim, sempre vai depender do objetivo, né? Então, sem a necessidade de ter erros extremamente bem conhecidos, essa ferramenta pode ser muito útil. Ó, vocês podem ver que se eu clicar em qualquer lugar aqui, ele vai criando nós, né? E eu quero deletar alguns nós, quero mostrar para vocês como, ó, se eu tô com esse azul aqui selecionado, tá? Se eu clicar aqui nesse outro, esse que vai estar selecionado. E se eu for apertando o delete, ó, ele vai, estou apertando delete no teclado, ele vai removendo os nós, tá? Então, eu posso também modificar a posição desse nó só arrastando. São coisas que a gente não consegue fazer no Bluecanu, né? Uma vez que cria o polígono, para editar ele, só recortando aquele pedaço, criando uma nova linha, e também não pode errar. Se errar, tem que fazer tudo de novo. Então, como ferramenta de edição de polígonos, né, de arquivos vetoriais, ele é muito mais prático do que o Bluecanu. Então, com o tempo, a gente vai aprendendo a operar com ele e consegue trabalhar de uma maneira mais prática, né? Bom, então eu criei meu polígono, vamos supor que eu já editei todos os vértices que não estavam lá muito bem, dou um OK, tá aqui o meu polígono em branco. E agora eu preciso salvar ele de uma maneira que eu vá conseguir abrir no Bluecanu. Isso não é possível diretamente do Google Earth para o Bluecanu. Porque aqui do Google Earth, ó, eu tô com ele selecionado e eu vou salvar o arquivo. Ó, salvar lugar como. Então, ele já sugere o nome que eu dei, né, para o polígono, que é Mangueira. E ele só oferece a opção de salvar em KML ou KMZ. E esses formatos não são lidos pelo Bluecanu. Então, nós vamos sempre salvar em KML e nós vamos conseguir abrir no QGIS. E aí, convertemos para shape, que pode ser importado no Bluecanu, tá? Então, meu polígono está salvo aqui, ó, na pasta que eu pedi para salvar lá, que é esse arquivo mangueira.kml, tá? Bom, então agora eu vou abrir o QGIS. Muitos de vocês já devem ter alguma familiaridade com esse programa. Ele, às vezes, parece um pouco não tão fácil de usar, né? A usabilidade um pouco, mas é tranquilo. Então, aqui nós temos a tela, é parecido com o visual do Bluecanu, né? Essa caixinha eu vou fechar, que nós não vamos lá agora. Então, aqui tem a nossa tela, que é onde vai aparecer os nossos dados, e aqui são as nossas camadas, que são os dados enfileirados, né? Para eu adicionar uma camada aqui, que é qualquer dado, né? Eu posso usar essa ferramenta aqui, ó, direto no atalho, que é o gerenciador de fontes de dados. Eu posso vir aqui em camada e adicionar camada. No caso
de um polígono, ele é uma camada vetorial, tá? Então, eu venho aqui, ponto, linha e polígono, né? Eles são vetores. Cliquei ali em adicionar e vou lá e procuro o meu arquivo, né, mangueira.kml, ele tá aqui. Ó, então ele tá aqui na fonte, e eu clico em adicionar, ele tá aqui já, ó, aí eu só fecho essa caixa de diálogo, e aqui tá o meu polígono, certo? Então, cada vértice desse polígono, cada um daqueles pontinhos que nós criamos, tem uma coordenada x e y obtida num sistema de referência. E no caso do Google Earth, ele sempre vai salvar os polígonos, linhas, né, os lugares que a gente cria, no sistema de coordenadas geográfico, né, que é latitude e longitude, são ângulos referentes lá ao meridiano de Greenwich e a linha do Equador, certo? E esses ângulos, eles são referentes a um elipsoide de referência, que no caso é o WGS 84, tá? Então, algumas pessoas já devem ter familiaridade com esses sistemas de referência, outras não. Nesse momento, nós vamos ter que tomar alguns cuidados com isso, tá? Porque senão os nossos dados não vão casar um com o outro, nós não vão conseguir se conversar. Então, uma informação importante é que quando nós criamos o polígono, a linha ou o ponto lá no Google Earth, o sistema de referência sempre é coordenadas geográficas, então cada ponto tem uma latitude e uma longitude associada, né, como se fosse um XY, e eles estão referenciados ao elipsoide WGS 84, que nada mais é do que um elipsoide, né, não é uma esfera, uma elipse de revolução, que representa de forma não deixa de ser um modelo da forma da Terra, tá? Nesse, nesse caso aqui, então, do polígono do Saco da Mangueira, eu abri ele aqui e quando vocês podem ver aqui no cantinho, ó, onde está o meu mouse, está escrito EPSG 4326. Se eu clicar aqui, vai abrir uma caixa de diálogo aonde eu posso modificar o sistema de coordenadas que eu estou visualizando aqui na tela, tá? Quando eu modifico esse sistema de coordenadas, qualquer coisa que eu criar aqui nessa tela, né, na tela do meu projeto, vai ser referenciado a esse outro sistema de referência, que pode ser uma coordenada, um sistema de Lambert, né, um sistema projetado de Lambert, por exemplo, ou um sistema de Mercator com coordenadas UTM. E por que eu estou falando isso? Porque isso vai ser muito importante, vai facilitar depois a nossa vida, se nós usarmos um sistema métrico. Esse sistema de coordenadas, né, ele é de coordenadas geográficas, ele é em arcos de ângulo. E isso depois, para criar os critérios de densidade, para fazer a malha, fica bem pouco prático ter que calcular quantos metros cada arco de ângulo representa. Então, para cada critério de densidade que eu vou criar, eu vou ter que calcular isso, e não faz muito sentido, tá? Então, para padronizar, nós vamos criar os arquivos, os polígonos no sistema, vamos importar para o Bluecanu no sistema de coordenadas geográficas, mas chegando no Bluecanu, nós vamos mudar esse sistema para um sistema métrico, tá? Bem, mas eu importei aqui no QGIS o meu KML e agora eu quero salvar ele em .shp para que o Bluecanu consiga abrir ele, né? Então, eu vou clicar aqui com o botão direito e exportar.
salvar feições como o nome do arquivo vai ser mangueira, do tipo shapefile. Aí salvei lá na minha pasta. Não, ele criou uma outra camada aqui também, mangueira. Aí foi criado não só o ponto .shp, mas também esse ponto .shx, QPJ, PRJ, o KML nós já tínhamos, DBF e CPG. O SHP, ele precisa de todos esses outros arquivos para funcionar corretamente, então eles não podem ser, menos o KML, tá? Então, ele não pode, esses outros arquivos não podem ser tirados dessa pasta, nem deletados, tá? Então, sempre eles têm que estar sempre acompanhando o SHP. E aí eu vou lá no meu BlueCanoe, vou abrir um 2D View aqui, vou em File, Import e Arquivio Shapefile, né? Vou ali na minha pasta aula 6, que foi onde eu salvei, seleciono o ponto .shp, tá? E clico em abrir. E aqui ele abriu, né, o meu polígono. Opa. Então, eu vou arrastar esse polígono aqui, ele, ó, é o shapefile aqui, e dentro desse shapefile tem este polígono, mangueira. Eu vou arrastar ele aqui para o 2D View. E tá aqui o meu polígono, aqui estão as coordenadas, mas olha só, o BlueCanoe, ele não é tão esperto quanto o QGIS, e ele acha que o meu polígono está em coordenadas cartesianas. Então, o que, que ele acha? Que aqui é a coordenada 52,152 metros, aqui é 52, né, negativo, ponto 136 metros, e isso não é verdade, isso no mundo real seria algo muito pequenininho, né? Então, nós temos que informar aqui para o BlueCanoe que esse polígono está no sistema de referência geográfico, de coordenadas geográficas, né, referenciado lá no WGS 84. Então, eu vou selecionar o polígono, né, mangueira, ficar com o direito, vou em Properties, Spatial, e aí tem aqui a abinha Spatial, né, Coordinate System. Nesse Coordinate System, nós vamos ter que clicar aqui em Assign, que é determinar, né, então nós vamos informar qual é o sistema de coordenadas, que é lat long, e o elipsoide, né, o datum é o WGS 84. Ok, apply, ok. E agora sim, ó, ele já tá ciente que o meu polígono está em latitude e longitude WGS 84, certo? A partir daqui, eu posso modificar o sistema de coordenadas dele. Eu posso voltar lá na minha aba Spatial, vou, né, em Properties, Spatial, e troco aqui, ó, de lat long para UTM. Mas eu sempre tenho que, em primeiro lugar, informar qual é o sistema que ele está referenciado, porque até agora os vértices estão com dados, estão com valores de latitude e longitude, né? São ângulos. Então, se eu quero mudar para essas coordenadas métricas, primeiro eu tenho que informar qual é o sistema que os valores x, y de cada vértice estão, para depois eu conseguir mudar. Se eu já colocar direto aqui o TM, aí vai ficar uma bagunça, não vai dar certo, tá? Aí agora sim, troquei para o TM, ó, ele trocou aqui também do 2D View, e o sistema está em coordenadas métricas, tá? Muito bem. Então, esse é o procedimento para criar o domínio já no sistema métrico, criar no Google Earth, né, digitalizar a partir de uma imagem de satélite do Google Earth,
transformar de KML para Shape, abrir no BlueCanu e trocar o sistema de coordenadas de latitude e longitude para o TE, certo? A partir daqui nós já podemos usar esse polígono para construir uma malha. Não que não possa usar o polígono em latitude e longitude, mas vai ser muito mais difícil, e principalmente para domínios pequenininhos como esse, que caem dentro de uma zona UTM só, quem tem já algum conhecimento, né, dessas funções de cartografia, geodésia e geoprocessamento, sabe que tem esses cuidados que a gente tem que tomar, mas, enfim, para domínios pequenos não tem necessidade de usar coordenadas geográficas, tá? Importante, eu alterei aqui no polígono, né, o sistema de coordenadas dele, mas ele não salvou no arquivo, então para salvar eu tenho que salvar aqui, ó. E uma coisa também interessante é, ó, eu cliquei direto no polígono, né, não no arquivo shape, mas eu salvo ele como 3D Line Set, que é o formato, o .i3s, que é o formato nativo do BlueCanu e que acaba sendo melhor para ele trabalhar depois para fazer a malha, tá? Então, eu posso deletar esses polígonos daqui. Ó, agora eu salvei ele em UTM, né? Então, se eu abrir agora um novo 2D View, tá? Começa um projeto novo, um 2D View novo, ó, tá em sistema cartesiano, que é como ele inicializa por padrão. Se eu for lá e abrir o arquivo .i3s que eu criei agora, que eu salvei agora, né? Ó, ele já reconheceu, então, ele já salvou essa informação que o polígono tá em UTM, certo? Muito bem. Bom, vamos voltar então para as outras formas de obter um contorno, né? Um polígono que vai delimitar o nosso contorno, o nosso domínio. Certo, eu já vou remover tudo daqui, fechar esse 2D View. E a segunda ideia, né, que eu dou aqui para vocês é digitalizar a partir de cartas náuticas. Esse procedimento, eu vou fazer ele, né, de forma manual, mas existem quem já trabalha mais com algum nível, né, de processamento, sabe que tem formas de automatizar, pelo menos parte disso que eu vou fazer. Não vai vir ao caso agora, né, então vamos fazer da forma manual e depois, caso vocês se interessem, podem pesquisar, né, algumas outras funcionalidades do QGIS, principalmente para fazer isso. Então, eu coloquei o link das cartas náuticas aqui no slide de batimetria, mas é o mesmo, tá? Bom, a Marinha, ela disponibiliza, tá aqui, nesse site, que é o site que vocês têm ali no slide, as cartas raster. Então, são cartas destinadas para navegação, né, com dados obtidos de forma bem criteriosa pela Marinha do Brasil. Então, são dados bastante confiáveis. A única coisa que nós sempre temos que cuidar é de quando é a carta. Por exemplo, uma carta que cobre aqui a região sul, né, pega toda a parte da costeira aqui do sul do Brasil, sul do Rio Grande do Sul, pega a Lagoa dos Patos, uma boa parte aqui pega o estuário e a Lagoa Mirim. Os dados da Lagoa Mirim são de 1940, então os dados são bons, são obtidos de forma bem padronizada, observando regras, né, bem rigorosas, mas eles são antigos. Então, algumas coisas que hoje a gente vai ver na Carta Náutica já mudou bastante, né? Aqui vocês podem ver, tem cartas da Antártica, da costa brasileira, vocês vão ver que tem várias aqui, né? Tem de rios, bastante carta de rio também. E, enfim, aí vocês podem depois, ó, do Rio Tietê, tem várias cartas. Elas são basicamente produzidas para onde há navegação, porque elas são cartas para
para usar para navegação, né? Mas elas, como elas são, né, são dados de boa qualidade, a gente pode usar também para os nossos fins de modelagem. Então, pegando aqui qualquer um desses setores, né, nós vamos ter o número, o título, né, da carta, e aí nós vamos ter aqui, ó, um link para carta raster e para GeoTIFF. Nós vamos sempre trabalhar com GeoTIFF, porque esse formato aqui até dá para trabalhar no QGIS ou, né, outros softwares de geoprocessamento, mas o GeoTIFF é mais prático. Esse é mais para equipamentos de navegação mesmo. Então, vocês clicam aqui no linkzinho aqui onde diz GeoTIFF e vocês vão conseguir baixar qualquer uma dessas que está disponível aqui no site da hidrografia, né? Hidrografia da Marinha, CHM. Eu já baixei para nós não ficar esperando, né? Fazer o download. Essa carta aqui, ó. Eu peguei uma carta lá do Porto do Rio de Janeiro, que é essa aqui, a 1512 geotiff.tiff, esse arquivo aqui, como eu pedi para ser o geotiff, né? Aqui eu vou deletar. Ó, tirei esses dados. Uma coisa eu mostrei aqui, né, que a gente pode abrir através dessa ferramenta, Data Source Manager. Pode escolher dados do tipo vetorial. A carta, ela é um dado raster, então eu teria que vir aqui nessa abinha raster aqui. Mas eu vou mostrar uma outra forma também, que é simplesmente pegar o arquivo e arrastar aqui para a janela de camadas. E aí o QGIS já abriu, ó. Então tá aqui. É um mapa, né? E contém a delimitação dos corpos d'água, as vias de navegação, ó, mostra onde tem farol, tem várias informações aqui na carta náutica. O que nós usamos, né? Depois nós vamos ver aqui a batimetria, a informação batimétrica, a informação da profundidade e, no caso agora, a informação da posição da linha de costa. Então, nós vamos pensar aqui nessa região do Porto do Rio, né, em uma simulação, vamos supor, aqui desse pequeno saco aqui, que é o saco da Raposa, tá? Também chega 2 efluentes aqui e tem uma abertura aqui para a Bahia, né? Aqui no QGIS, nós vamos criar um arquivo vetorial, que é o nosso polígono, utilizando esta ferramenta aqui, ó, que é um Vzinho, né, com um asterisco do lado. Também podemos vir aqui acho que dá por aqui, deixa eu pensar. Aqui é para criar, ó. Então, podemos vir direto aqui, ou lá em camada, criar nova camada, shapefile, tá? O nome do nosso arquivo vai ser, eu vou chamar de Raposa. Essa codificação pode ficar como tá. O tipo de geometria aqui vai ser, ó, posso escolher entre ponto, linha e polígono, vou escolher polígono. E aqui eu também não preciso usar nada diferente. Então ele criou essa nova camada, mas ela tá vazia, né? Eu ainda não comecei a editar ela. Vocês podem observar aqui, ó, que o meu sistema de coordenadas está diferente daquele do WGS 84, do 4326, né? E eu quero criar no sistema 4326. Então eu vou modificar aqui, ó, vou procurar o 4326, ó.
modifiquei o sistema do projeto, eu não modifiquei nada no arquivo da carta. É só aqui essa visualização, tá? E eu vou criar de novo o meu arquivo, porque eu acho que quando eu criei, como estava o sistema da carta ali, que é um sistema definido ali pela Marinha, eu acho que ele criou o arquivo já com esse outro sistema. Então, eu vou só remover, vou deletar daqui, ó, todos os raposa, e vou criar ele novamente. Então, agora eu vou fazer por esse caminho aqui, ó, shapefile, raposa, polígono, e ó, aí ele já atribuiu aqui que o sistema de coordenadas do meu polígono é esse, né? É o 4326. Tá. Então ele criou o arquivo vazio. Eu clico aqui, ó, em alternar edição, nesse lapisinho. E em seguida, nessa outra opção aqui, ó, Add Polygon Feature. Então, eu vou adicionar um polígono no meu arquivo. Aí ele ativa essa mira e eu posso começar a minha digitalização. Ó, clico num ponto aqui, no outro ponto aqui. E assim sucessivamente até digitalizar todo o contorno aqui do Saco da Raposa, que é um local onde vai ter alguma obra, alguma coisa, e eu preciso fazer uma simulação, tá? Mais uma vez eu vou fazer, né, de forma bem aproximada, só para nós obtermos o polígono e já. Esse aqui no QGIS eu não consigo arrastar, que nem dá para fazer no Google Earth, mas muito bem, aqui está o meu polígono. Ó, vou desabilitar a visualização da carta e tá aqui o meu domínio digitalizado. Com ele digitalizado, né? Agora eu posso vir. Ah, importante, né? Eu cliquei aqui em parar de editar, ele já parou de editar. Eu quero modificar aqui, não ficou muito bom. Ó, eu volto aqui em alternar edição, aí eu vou na ferramenta vértice. Não tá aparecendo aqui. Deu algum bug aqui que não tá, os vértices não estão aparecendo, não dá para editar. Então vamos fechar a camada e abrir ela novamente para ver se algo se modifica. Não, é um bug mesmo. Tá, então nos resta criar um projeto novo. Tá, vou fechar o QGIS e abrir ele de novo. Ele deu uma
Deu uma bugada aqui, mas acho que vai dar para usar a camada igual. Bom, vou lá, né, fazer da forma mais prática, eu vou lá na pasta que eu salvei, a raposa, e vou arrastar para cá. E não criou mesmo. Ah, que pena. Bom, vamos fazer de novo. Vamos abrir a carta náutica, mais uma vez. Remover esta camada. Nada funciona. Tá bem. Vou tentar abrir no Bluecanu, ver se ela realmente não foi criada ou se é o QGIS ali que tá. Vou, né, em File, Import, Arquivio Shapefile, raposa, abrir. Não, ele não criou mesmo. Ele ficou vazio. Eu criei o polígono, mas o polígono não foi criado. Bom, vou interromper o vídeo, ver se eu consigo resolver e gravar também uma nova parte, até porque tá ficando muito longo, né? Então tá. Então essa é a parte 1, logo em seguida vem a parte 2.